Você consegue gastar 35 milhões de reais em 30 segundos? Pois é, foi exatamente esse o valor que cada um dos anunciantes colocou no Super Bowl no último final de semana na NBC. O Super Bowl, como você sabe, é o final do campeonato de futebol americano entre as duas ligas, entre o pessoal de uma região e de outra, que no final, mais ou menos como é o nosso Supercopa, disputam para saber quem é o campeão nacional. Mas será que vale a pena? Será que vale a pena gastar 7 milhões de dólares por 30 segundos? Será que esse investimento volta e você, como anunciante, ficaria satisfeito? É esse o assunto que nós vamos tratar hoje. Eu sou Murilo Moreno, consultor e professor da Escola Superior de Propaganda e Marketing, e vamos voltar ao assunto logo depois da vinheta. Rola aí! Antes de mais nada, eu queria agradecer você que me acompanha aqui toda semana nesse bate-papo de quartas para a gente tentar entender o que passa, o que rola na cabeça dos grandes diretores de marketing, dos Chief Marketing Officers, não só no Brasil, mas também internacionalmente, quando eles decidem essas jogadas maravilhosas que a gente se apaixona e fica torcendo por cada uma das marcas para que elas façam sucesso e realmente cheguem nos objetivos que esperam. Eu queria agradecer, mas pedir para você que ainda não se inscreveu, para que você aproveite o momento, clica aí no sininho, clica aí no inscrever-se e acompanhe. Toda semana tem material novo, toda semana tem novidade aqui, e eu queria também que você comentasse, mandasse mensagem, falasse o que está bom, o que está ruim em outros temas, porque a ideia é construir esse programa não só do lado de cá, mas a quatro mãos, eu e vocês. Como eu estava dizendo, o Super Bowl é o momento talvez mais importante da TV aberta mundial. Os mais de 100 milhões de telespectadores bateram recorde, primeiro, em audiência, segundo, internacionalmente, fazendo com que esse programa seja o mais importante e o mais caro da TV mundial. Cada um dos 70 anunciantes colocou lá 7 milhões de dólares na esperança de que esses 30 segundos mudem a realidade das suas empresas. Nós vamos ver aqui dos quase 70 comerciais, nós vamos ver alguma coisa como 14, 15 comerciais que vão nos dar uma noção clara do que está rolando lá. Como é que eles anunciam, que tipo de produto está subindo, que tipo de produto não saiu de moda, mas principalmente a gente vai entender como é que um diretor de marketing sentado numa cadeira internacional toma uma decisão que pode fazer com que a empresa vá para frente ou não. Para começar, nós vamos ver dois comerciais de anunciantes tradicionais. A General Motors, né, a dona da Chevrolet, que a gente conhece tanto aqui no Brasil, e a Verizon. A Verizon é uma espécie de Vivo americano, uma TIM, uma coisa assim. Todos os vídeos estão na versão estendida, ou seja, peguei a versão, não os 30 segundos da NFL, mas todo o comercial, faz mais sentido, é mais interessante de ver, e todos eles têm legenda. Só você clicar aí no YouTube, no CC, que aí você acha a sua legenda, ok? Vamos lá! So, how far do you think GM's Ultium EVs can go? 180 miles. More? 300 miles? 1 million miles? Ladies and gentlemen, our takeover of General Motors is complete. Dr. Abel, we can now use GM's Ultium platform to power our whole operation. Now we can reduce tailpipe emissions. I'm sorry, am I no longer Dr.
evil, I'm Dr. Good now. I didn't get the memo. Climate change is arguably the #1 threat to the world now. Dr. Evil, you are now the #2 threat to the world. I refuse to be number two. We have to help the planet. Oh, please, cheer. For my son. Your son? You mean I'm a grandfather now? I shall name him Baby Me. No, his name is Kyle. You must help save the world first. Then you can take over that world. Okay, Frau, how about you let me do the business, all right? Hold on, I've got it. I will help save the world first, then take over the world. Ingenious, Dr. Evil. She literally just said that. Scott, you just don't get it, do you? What? What don't I You get? don't get it. What? You don't get it. Oh, we're right back And you're here. I never thought gonna we'd get grown. it. I And thought you're we never gonna progressed. get it. What is therapy for? You You just don't get it, get it, bait you me. don't Look, get it, get I it. am a father How now. about you don't get it? You can't draw me into these little. How I'm about not you gonna play donut? these baby. You do not get it. You act like a Here child. it is. You don't get it. You're the worst parent ever. Get Into it, this- comma? You do! Exclamation mark. I am an adult. You can't push my buttons anymore. Oh! We'll reduce our carbon footprint. Whatever. Okay, people, we're going all electric. Look, the floor's opened up, and there are cars there. Yeah. Okay, let's go. Everybody in! Not you, Scott. One day you're gonna run the company. Baby me. No thanks. I don't need cable. I have Verizon 5G internet. 5G internet? Never heard of it. 5G ultra wideband? It's way better. Oh, I see. So somehow your home is connected to the information superhighway on Verizon's ultra-fast 5G network wirelessly. Yeah. Magically beaming powerful invisible internet into some sorcerer's box without miles and miles of this. Yeah, right. Yeah, right. Yeah, right. Wait! Can I see it? Sure. They must have locked you into quite a contract. Nope. Hidden fees? I love those. Nope. Price is the price. This may be illegal, and you could spend time in a correctional facility. I'm gonna need to know who installed this. Me. It's plug and play. But you can have Verizon install it. Nice van. Well, let me juice you up at work. Got one at my shop too. Runs my business. Reception's good. But I'll come back tomorrow and double check. No, no, I don't think we'll need you to come. No. I'm sorry, I can't hear you. I have my fingers in my ears. No. Cable guy! Esses dois comerciais que a gente viu são fantásticos. São dois comerciais caros de fazer. Eu sou apaixonado pelo Dr. Evil e eu acho que eles usaram muito bem a história, mas são duas histórias que podem ser utilizadas para vários produtos. É claro que o americano tem cada vez mais utilizado de atores e atrizes famosos, colocados eles no ar, porque isso corta caminho, ou seja, eu trago a atenção do telespectador com mais rapidez. E a gente vai ver aqui outros exemplos em que a história tem mais a ver com o produto, ou o personagem famoso, o ator famoso, ele vem para deixar uma ideia boa, melhor ainda. Mas nesse momento eu queria chamar a atenção para outros dois comerciais de dois concorrentes que mostram claramente como é que você pode, de repente, com uma ideia melhor, bater o seu concorrente. Um é a Lay's, que aqui no Brasil é conhecido como Elma Chips, talvez tenha sido, se não foi um dos dois maiores anunciantes durante a Super Bowl. Vamos ver um comercial deles e logo depois Pringles,
que para mim, com um comercial só de 30 segundos, detonou e chamou mais atenção do que os 5 ou 6 comerciais que a Lay's fez durante o Super Bowl. Vamos lá. Nope. Ooh, baby, baby. Baby, baby. Get up on this. Stuck on you. Got this feeling down deep in my soul that I just can't lose. Guess I'm on my way. Mighty glad you stayed. Got this feeling down deep in my soul that I just can't lose. Uma coisa interessante de perceber é que a partir do momento que a internet passou a ser importante, a partir do momento que as redes sociais passaram a dar o tom da comunicação, o Super Bowl mudou, ou melhor, o comportamento dos anunciantes no Super Bowl mudou, porque deixou de ser simplesmente momento de apresentar um comercial e, na verdade, passou a ser o final ou meio do caminho de um processo de comunicação. Todos os grandes anunciantes passaram a criar teaser que colocam no ar 5 dias, 10 dias antes do comercial, chamando atenção para que tenha alguma coisa interessante para acontecer durante o Super Bowl. Precisa? Lógico que precisa, né? Porque se você colocar só o comercial, você tem lá os 100 milhões de telespectadores, vamos falar assim, do dia da veiculação. Quando você aproveita as redes sociais, você tem um período antes para criar a história, para criar a expectativa. Acrescenta aí mais uns 10, 20, 30 milhões de views, já chamando a atenção para você ficar focado e prestar atenção na mensagem que esse anunciante vai fazer. E depois, acabou, passou o Super Bowl, você ainda tem a possibilidade de ficar chamando para o seu canal de YouTube. E aí a gente tem comerciais que chegaram já a mais de 92 milhões de views depois do Super Bowl. Você amplifica o resultado. E nós vamos ver aqui 2 teasers. Um da campanha da GM do Dr. Evil e o outro comercial da BMW, que traz
nada mais, nada menos do que um dos principais atores do cinema mundial e que já foi inclusive governador. Vamos lá. I want a world that's safe and sustainable for my beautiful little baby Scott. Children are our future, even the little quasi-evil ones created in a lab. I got a macchiato for a Zeus. Zeus? Zeus! It's Zeus. Whoa. Kind of like the Greek god of lightning. It's exactly like that. Cool. Daqui a pouquinho nós vamos ver o comercial do Zeus, né, do Zeus, ele na totalidade. Para mim, talvez seja um dos melhores comerciais desse ano do Super Bowl. Mas agora a gente vai ver que o Super Bowl tem sido base ou tem sido plataforma para o lançamento de novos produtos, para o lançamento de novas ideias, de novos segmentos. Vamos ver 3 comerciais. I call it the wheel. I don't think so. What does it do? It rolls. Yeah, so does a bagel, okay? A bagel you can eat. One of the worst ideas I've ever heard. Brother David, behold, it's a fork. I got 10 forks right here, baby. Am I right? Huh? My lord? What is it? A toilet, my lord. A toilet? You expect this court to do its business inside? We're not animals. We go outside like humans. It's coffee. It's new. Oh, it's awful. You don't like it? I'm all jittery and feel like I got a big job coming on. Hancock, you sign first. No king! Gentlemen, have you taken leave of your senses? The people shall have the right to vote. Even the stupid ones? Yes. Stupid people vote? Yes. Edison, can I be honest with you? It stinks. Does your wife know what's going on here? She knows I go to work. You're wasting your time, and it's sad. You might as well put the dishes in the shower. Hey, Catherine, what's cooking? We're putting a man on the moon. Are you out of your mind? I can't even get tuna without celery. Nobody's gone to the moon, ever. Why not? It's too far. It's far. It's really far. It's far. 我々の未来はポータブルミュージックです。バカかバカかわかるだろうわかるだろうわかるだろう出て行け見ないのか怖いんだああバッタリがいつも言えるぞバッタリどこバッタリ Like I was saying, it's FTX. It's a safe and easy way to get into crypto. Yeah, I don't think so. And I'm never wrong about this stuff. Never. Franklin! Hey, I left my cane in there. What? What do you mean? Hey, that's an expensive cane! All right, so cordless headphones. You can watch movies through your phone. And y'all got electric cars? Yeah. The future is crunk. You gotta call your own shots. We going to the league. We going to the league. We going to the league. Você vê, né? 3 comerciais completamente diferentes falando do mesmo produto, ou seja, da venda, da compra e venda de criptomoedas. O primeiro comercial da FTX, brilhante. Lembrando a você que talvez esse preconceito que você tenha contra criptomoedas seja uma coisa ultrapassada, que você talvez tenha que pensar de novo e perder o medo de fazer a aplicação. Só que esse comercial, apesar de ser muito bom, ele foi ultrapassado pelo comercial da Coinbase,
que simplesmente colocou aquele QR Code voando na tela como se fosse descanso de tela de computador dos anos 90. Fantástico, maravilhoso. Esse QR Code fez com que 20 milhões de pessoas em 1 minuto acessassem o site da Coinbase, derrubando o site caiu, saiu do ar. Lógico que passou 1, 2 ou 3 minutos, eles reajustaram lá e voltaram para o ar. E que deu um resultado maravilhoso, porque ele era o seguinte: você clicava no QR Code e você, se abrisse uma conta nas 2 próximas semanas ou nos 2 próximos dias, você ganhava $15 para poder investir em criptomoedas. Espetacular, parece, né? Só que tem que o terceiro comercial da Crypto.com foi o que teve o melhor resultado dos 3. Várias razões. Primeiro, consistência. Eles usam esse slogan, essa ideia já há muito tempo. Segundo, que ele mexe muito mais com os sonhos do consumidor e com isso conseguiram um resultado muito melhor. Vamos ver agora 2 comerciais que se utilizaram de crianças. O primeiro a respeito de empréstimo para a compra de casa, empréstimo fiança, que usa inclusive a Barbie para poder mostrar que ela está procurando uma casa, e os vários percalços, os vários perigos que existem nisso, mas usaram uma linguagem infantil para isso. E depois um comercial, talvez um dos melhores desse ano, que é o comercial da própria NFL, da National Football League, mostrando como é que existe aí um mundo mágico do futebol americano. Vamos lá. Barbie really wants this dream house. It's got stunning views and a slide. Barbie's ready for fun. So cool! And Barbie found out about this dream house with an alert from Rocket Homes. She did? Well, it's a super competitive market. Everyone wants to buy the dream house. Better offer Betty. I'll go 10 over asking. Cash offer Carl. Straight cash. House flipper skipper. Let's tear it to the studs. You vultures! You're gonna start a bidding war! This is less than ideal. Oh no! Don't worry, Barbie has a verified approval that shows her finances are backed by Rocket Mortgage. So Barbie wins! But we need a house. Oh, I found a fixer-upper castle on Rocket Homes. It has good bones, but really bad neighbors. I like his vibe. Get your dream house all in one place with Rocket Homes and Rocket Mortgage. For a better way to find and finance, Rocket can. Thanks for helping. No problem, it's good for my glutes. Yes! Another sack. You lose. That'll make it 4th and very long. Super Bowl champions once again. Oh, it's not over yet. Snap to Lamar. It's too high. Never seen this before. Live ball. Step aside, son. Henry's got it. Game on. Here comes Prime. What a hit. I see. Lamar cuts back. Little help. Jackson finds Devontae Adams. Whoa. Yeah. Insanity. We're so grounded. Metcalf off to the races. Oh no! We done killed Granny. Rest in power, me, Ma. Nana restarts the action. Kyler Murray around the edge. Get it! Yeah. 137 flags on the play. Replay 4th down. Come on, guys, huddle up. We got one last shot at this. Peyton's gonna run it. Who's got my back? We got your back! Manning sizes up the D. 20. Ice cream, ice cream. He keeps it. He sees a hole. Uh-oh. Oh, baby. It's Walter Payton. That's sweet. Touchdown. What happened?
Ok, nós falamos no começo do programa a respeito do uso de atores e atrizes, personagens ou pessoas públicas para poder aumentar o resultado. E eu fiz um comentário sobre o uso tanto do Dr. Evil quanto do Cableman lá como ideias mais, digamos assim, genéricas. Bons comerciais, mas que poderiam ser utilizados para vários tipos de produto. Agora nós vamos ver dois exemplos. Um dos dois aqui, inclusive, foi considerado um dos melhores ou o melhor comercial desse ano. Hey, Apple, did I do something to offend you? I mean, Samuel L. Jackson, Billie Eilish, Tom Holland, Chris Evans? What about John Hamm? You know what the happiest animal on Earth is? Seriously, I could have done Lasso. Goldfish. Be a goldfish, Sam. What kind of advice is that? Hanks, listen, I just saw Finch, so good. And I saw that you did another one there for Apple, Greyhound, too. That's fun. Seriously? Denzel, Frances McDormand, Momoa, Snoopy. Snoopy. You turned it down? I did. Jen and Reese. No John. Feels like a missed opportunity. Ah! Maybe on the next one, you and me can get If you are satisfied with your message, No, press 1 not to listen to your satisfied. Two Mahershalas? Kind of feels like cheating. Could have cloned me. Literally everyone. Octavia Spencer, Will Ferrell, Paul Rudd, Jon Stewart. I mean, it keeps going. Hey babe, check this out. Alexa, it's game day. Streaming football on Prime Video. Closing blinds. Chilling rosé. Rosé? Well, it's an afternoon game. It's like she can read your mind. Your mind. I love that we get to sleep in. Ordering fresh mint mouthwash. Extra strength. I was thinking I should get a spray tan, you know? Because that's on Wednesday. Activating blender. Funeral's on Monday. What about the gold, Papa? Can't you see? The treasure all along. It was here. Love the eye patch. When does the show open? March 8th. Setting reminder to fake your own death on March 8th. What the? When you have to do those love scenes with hot guys, is that fun or is that like the worst? It's the worst. Tell me lies, tell me sweet little lies. Scarlett, this bread is delicious. Did you make it? Yes, it's from my Gammy's recipe. Announcement. Gammy is short for she bought it at Whole Foods. Announcement. Colin left the oysters in the car for 5 hours. It's probably better Alexa can't read your mind. Bad idea. Watch the game. Impressionante, né? A Scarlett Johansson, que fez a Viúva Negra nos desenhos da Disney, nos filmes da Disney, com o marido dela, pensando a respeito de, imagina se o Alexa começar a ler mente, se isso seria bom, se seria ruim. Essa história é fantástica porque ela pega o produto e ela faz toda a história, toda a piada em cima do produto. Ela não simplesmente usa os personagens, mas ela claramente faz um mix entre as duas coisas. Para encerrar, vamos ver dois comerciais de automóvel. Comercial bom do carro elétrico da Kia, bonitinho, mas que fica muito para trás do maravilhoso comercial do BMW X, em que o Arnold Schwarzenegger faz o papel de That inspires.
My fellow gods and goddesses, the dark skies have spoken. It is time for Susan and I to retire from Mount Olympus. But Hera, where will you go? Oh, no. Zeus! Sorry, Zeus! I need a charge of the... Oh! Thanks! Sweetie, it's not rocket science. I'm heading out. Don't forget to take Peggy for a walk. Mwah. Yo, Zeus! A little juice! That's it. I'm done with this place. We'll see about that. Everything okay out there, baby? Everything is great. Here we go again. Little Peggy, a little walk, huh? I figure you could use a little pick-me-up. All electric? It's all electric. The BMW iX. Electricity in its ultimate form. We're gonna walk down to Electric Avenue and we take it higher. BMW, the ultimate electric driving machine. E é isso aí por hoje. Eu acho que, independente de se os 7 milhões de dólares deram ou não deram resultado, e lembra, 7 milhões é só a veiculação. Imagina o custo desse comercial com Arnold Schwarzenegger aí. Grande produção, tudo maravilhoso. Imagina a que preço que chega. O mais interessante é a gente, no mínimo, olhar e comparar os 3 comerciais. O comercial do Dr. Evil, da GM, o comercial com a Scarlett Johansson, da Alexa, Amazon, e o comercial da BMW com Schwarzenegger. A gente vê um bom comercial em que a história, por si, estava pronta antes mesmo da GM pensar nele, ou seja, é um filme já pronto e é um aproveitamento de uma boa história, em que o produto, ele entra, mas ele não é, talvez, o protagonista da história. O comercial da Alexa, que é todo feito em cima do produto, e ele, por conta disso, é fantástico, não tem jeito de você dissociar uma coisa da outra. E o comercial do Schwarzenegger, que é uma boa ideia, que funcionaria sem um grande ator, mas que com um ator espetacular como ele, vira uma obra-prima. Queria agradecer a sua atenção, queria agradecer a sua paciência. Espero que você tenha gostado. De novo, depois daqui nós temos um vídeo curto com 2 comerciais, dos piores comerciais que passaram durante o Super Bowl. Um deles, por incrível que pareça, do Facebook, da Meta, que é absurdamente ruim. Então, para quem já se inscreveu no canal, acabou aqui, já vai estar disponível. Para quem não se inscreveu, aproveita agora, clica no sininho, clica aí, torne-se um dos meus seguidores e vai ser um prazer continuar esse bate-papo no próximo vídeo e na próxima semana com mais um Me Marca na Quarta. Um abraço!